Olá, você que se inscreveu na nossa certificação, tenho certeza que você fez a melhor coisa da tua vida. A nossa certificação, ela é diferente de qualquer uma que você possa imaginar, porque ela vem de uma necessidade do mercado de trabalho na área de educação física. A nossa certificação tem um nome específico, que é método de treinamento customizado. E você vai entender o porquê desse método e porquê ao decorrer dos nossos módulos. A certificação, ela tem o primeiro módulo, que é um módulo básico para estruturar, para organizar as ideias da sua cabeça, de modo a você entender os mecanismos que o corpo tem de proteção e mecanismo que nós temos com o exercício para fazer ele mudar de uma forma que ele se autorregule. Então nós começamos com o primeiro módulo de fisiologia do exercício. Daí, nós colocamos o segundo módulo. Como é que eu vou entender como está funcionando aquela pessoa, o organismo daquela pessoa? Como é que está o percentual de gordura? Como é que está a carência muscular? A qualidade do sono? A capacidade aeróbica? Se ela tem risco de desenvolver doenças da plurimetabólica, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, câncer, etc. Se ela está com risco de desenvolver doença arterial coronariana, então eu tive que criar o segundo módulo, que é o de avaliação da aptidão física, saúde e padrões de normalidade. Porque, na realidade, a gente está trabalhando com padrões de normalidade. E aí você poderia imaginar, perguntar, poxa, mas o que é padrão de normalidade? Eu nunca ouvi falar disso na faculdade. Padrão de normalidade é você colocar um indivíduo, ou avaliar e verificar se ele está saudável. E entender como essa pessoa chega para a gente, analisar se está dentro dos padrões de normalidade, verificar cada um desses padrões de normalidade e o que estiver fora do padrão de normalidade, eu prescrever um exercício para enquadrar dentro da normalidade. Então vejam bem, o segundo módulo foi criado por isso. E aí nós vamos trabalhar junto com a fisiologia, a avaliação e aí entra o terceiro módulo. Nós somos seres aeróbios. E por sermos seres aeróbios, vivemos do oxigênio. Sem oxigênio, nossa célula do corpo e a gente morre. Daí a necessidade de aprender a prescrever treinamento aeróbio para as diversas situações. Então nós temos que saber aprender a, primeiro, avaliar a capacidade aeróbica, prescrever de acordo com as necessidades desse nosso aluno, de acordo com a avaliação, fazer a progressão desse treinamento para que ele melhore. Mas não é só de treinamento aeróbico que nós precisamos trabalhar com o nosso corpo, ou seja, para melhorar todas as qualidades e as capacidades físicas. Aí entra o quarto módulo, e o quarto módulo é de treinamento de força, avaliação, prescrição e periodização de treinamento de força. Para quê? De acordo, de novo, com a avaliação, identificar se esse indivíduo tem uma carência muscular, quanto de massa muscular ele perdeu. Se ele perde massa muscular, ele diminui o metabolismo. E se ele diminui o metabolismo, ele facilita engordar. Olha só. Então, precisamos fazer o treinamento de força, até porque para melhorar a força, para eles realizar as tarefas do dia a dia com vigor e energia, como subir uma escada, como dançar, atravessar uma rua correndo. Então, eu preciso entender como prescreve o treinamento de força. Então, nós fizemos a primeiro fisiologia, o segundo módulo, avaliação, o terceiro, prescrição cardio, o treinamento aeróbico, o quarto, prescrição e treinamento de força. E aí você me pergunta, poxa, já acabou? Não. Aí veio a necessidade do quinto módulo. Suplementação e recursos ergogênicos para emagrecimento e saúde. Nós precisamos, pelo menos, ter uma orientação do que sugerir para os nossos clientes, os nossos alunos, de acordo com a necessidade do nosso treinamento. Que tipo de nutriente é mais importante naquele momento que ele quer emagrecer? Que tipo de nutriente tem que ser colocado um pouco a mais se ele quer ganhar massa muscular? Né? Que tipo de nutriente nós temos que retirar ou reduzir no caso de uma pessoa que está com colesterol alto? Não é prescrever dieta, mas é ter orientação até para conversar com o nutricionista. Esse foi o quinto módulo. E aí vem o sexto módulo.
Porque eu verifiquei durante todo esse trajeto que os nossos alunos, ou os nossos clientes, ele tem alguma deficiência, algum problema, ou dor no joelho, ou dor na coluna, ou dor no ombro, né? E aí nós entendemos que nós precisávamos entender de um outro módulo, ou colocar um outro módulo, que seria de anatomia palpatória, realinhamento patelar, distensionamento da coluna. E aí nós precisamos analisar todos esses fatores para poder realinhar. Não adianta você prescrever exercício para teu aluno se ele sente dor. Se ele sente dor, ele vai faltar ao treinamento. Não é? E aí vai criar uma série de situações e problemas que ele vai desistir e não vai completar todo o trabalho. Afinal de contas, ele veio e te procurou por quê? Para você cuidar dele. E aí veio o 7º módulo. E o 7º módulo, também da necessidade nossa, né, de trabalhar com grupos especiais, grupos que tenham desenvolvido alguma patologia em função do aumento de peso, em função da característica genética, né, em função da idade. Né, e aí nós temos várias situações. Nós temos prescrições também de exercício para a mulher, acompanhando e obedecendo o seu ciclo, prescrição de exercício para o idoso, prescrição de exercício para o obeso, prescrição de exercício para o hipertenso, prescrição para o diabetes tipo 1 e tipo 2, prescrição de exercício para a mulher na menopausa, ou seja, grupos que nós temos que ter um controle melhor, uma análise melhor e uns parâmetros diferentes de uma pessoa saudável. Então vamos trabalhar para melhorar essas pessoas. E o último módulo, que é um módulo brinde na realidade, que é exatamente fazer com que todo esse conhecimento seja colocado à disposição do seu cliente para que ele compre. Então, a estratégia que eu chamo de personal business, gestão e marketing para venda do seu conhecimento, da prestação do seu serviço. Eu recomendo a vocês o seguinte, não pule etapas. Ele foi colocado nessa sequência para você ter um melhor aprendizado. Se você pular a etapa, sair do primeiro, ao invés de fazer o primeiro e ir logo para o treinamento de força, você não vai entender. Além disso, tem um outro brinde sensacional, que é o GPA, que é o Galo Personal Advantage, que é um software que vai processar todas essas informações, onde você vai poder fazer avaliação, vender a avaliação, onde você vai poder fazer a prescrição e periodização do nutrimento aeróbico, vender também planilhas de avaliação de prescrição, pode fazer o treinamento de força, como prescrever a sessão e periodizar também. Ou seja, esse software ele vai processar todas essas ideias, todo esse conhecimento da certificação, para que você viabilize na hora de atender o seu cliente, mostrar o seu trabalho e vender essa prestação de serviço. Ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido por que vocês chegaram aqui e a necessidade de seguir essa sequência. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a introdução à fisiologia do exercício. É aí que nós vamos explicar detalhadamente como o corpo se comporta, quais são as variáveis que a gente vai fazer para que ele melhore de acordo aos nossos objetivos. Até lá!